cara tem a cabeça, não, vou vender, vou construir, eu vou economizar na mão de obra, vou pegar mais barato possível. Não é aí que ganha dinheiro, aí você perde dinheiro, na verdade. Você pegar uma mão de obra barata, vai te dar problema. Vocês já fizeram alguns outros podcasts pós-obra. Então, gente, a economia não é nisso. Incorporação imobiliária. O que é e para que serve? Fala, moçada. Sejam todos bem-vindos ao Traço Cast. Eu sou o Diego Muniz, engenheiro aqui do grupo Traço Duplo. Eu sou Isabela Laliguete, arquiteta do grupo Traço Duplo. E no episódio de hoje, estamos aqui com o engenheiro civil Luciano Rufato, da empresa Construa Mais. Seja bem-vindo, Luciano. Obrigado pela vinda. Obrigado, pela oportunidade. Conta para nós quem é você, de onde você surgiu, um pouquinho da sua história, tá contando pra gente aqui, essa história é bem bacana. Certo. Vim para Campo Grande em 91, fazer engenharia civil na Federal. Até então peguei a fase do auge, né, da construção, mas dentro da faculdade. Aí quando a gente saiu para trabalhar, deu aquele baixo, né, que é a primeira baixa que deu lá da construção, na época da Encol, essas coisas todas, e a gente demorou até para entrar no mercado, né, de trabalho. Fui pegar em engenharia civil mesmo em 2000. Eu fui 5 anos ali batalhando, aquele monte de profissional bom na rua, né, e a gente tá tendo que batalhar com eles junto, mas a gente sem nenhuma experiência. Mas de lá e para cá, trabalhei em muitas construtoras grandes, na parte tanto de incorporação quanto execução de obras, administração de obras, e me especializei nessa parte de incorporação imobiliária desde o começo, e enfim. E hoje temos, em Campo Grande tem uma escassez e ao mesmo tempo tem muito serviço para isso, né, que é a parte de não dá um desmembramento legal aqui em Campo Grande, né? Você não consegue pegar um lote de 12 por 30 e dividir por 2. Muita gente utiliza, porque os terrenos são muito caros, então a gente tem que utilizar esse artifício até de uma incorporação, uma instituição de condomínio para poder dividir. Então o foco do meu serviço hoje está sendo isso daí. Então, para a gente poder começar, explica então para a gente o que é mesmo uma incorporação imobiliária, para as pessoas poderem entender, né, tudo que a gente vai falar aqui. Certo. A incorporação é um assunto um pouco amplo, porque ele envolve desde a aquisição do lote, né? Primeiro você tem um projeto na cabeça, você tem um empreendimento que você quer fazer, e aonde eu vou fazer isso? Que tamanho que vai ser esse empreendimento? Qual que é o público-alvo que eu vou alcançar? Qual que é o valor que eu tenho que vender? Será que aquele local aceita? Então, uma incorporação imobiliária envolve tudo isso, né? E são várias atividades que tem que ser feito para então você poder lançar um empreendimento e vender e construir. Ou seja, não é só você ter o lote e você fazer um projeto. Não, porque de repente esse lote, você nem pode construir aquilo que você quer ali nesse lote, né? Então você tem que fazer um pré-estudo, senão você compra um lote e você vai ficar travado. Às vezes você pega uma área grande, que você tem uma reserva ali dentro, que você não pode construir, e aí você vai ficar... Esse pré-estudo seria um estudo de viabilidade. Perfeito, é um dos, né? A incorporação imobiliária já envolve uma viabilidade de empreendimento, né? Legal. Já está incluso dentro dessa... Tanto que várias empresas grandes hoje têm um diretor de incorporação, e esse cara ele toma conta disso, inclusive, né? Então a parte de viabilidade é ali dentro, o produto está ali dentro, então é um cargo bom para São Paulo, né? Capital. É muito difícil ter. Existem as grandes construtoras aqui de Campo Grande, eles têm um gerente de incorporação, e lógico, vai muito da cabeça do dono, né? O dono da empresa tem esses... eles vão atrás disso, mas tem alguém que toma conta. Só que às vezes fica naquela incorporação que aonde eu trabalho mais é a parte operacional de uma incorporação. E eu uso também muitos artifícios da lei para a gente poder até economizar, porque eu aprendi uma coisa, uma grande construtora em São Paulo. Eu fui vistoriar uma obra deles uma vez, num programa de qualidade, e o cara falou: você não vai conhecer como é o mercado de São Paulo. E ele me levou e a gente ia tirar foto da obra do cara. Aí eu cheguei pro dono da empresa e falei: escuta, eu posso tirar foto do seu método construtivo? Porque para lá era tudo, pra gente é novidade, né? Não tinha. E lá para ele já era. Aí ele falou: cara, pode tirar o que você quiser de foto, porque a obra em si não tem segredo. A estratégia do meu negócio está aqui dentro, que é a parte de incorporação. Então, aonde eu vou comprar o lote, quanto eu posso pagar por esse lote, aí envolve as planilhas da NBR 12721,
Essa MBR é uma MBR que é da incorporação imobiliária. É obrigatório para você fazer a incorporação de um empreendimento, inclusive no registro de imóveis. Então, a planilha NBR 12721, muitos preenchem, mas não fazem a mínima ideia para que ela serve. E, na verdade, ela te dá, inclusive, quanto você pode pagar naquele terreno que vai te dar um retorno bom na venda das unidades. Até qual é o limite do terreno, né? Perfeito. Geralmente chega para mim, assim, Diego, eu tenho uma área lá, eu queria fazer um condomínio. Ah, mas, tá, beleza, qual que é o seu sonho? Ah, o sonho é, eu queria fazer imóvel de 700 mil reais, valor VGV. Legal. Daí você vai estudar, se dá aquela primeira pensada, você fala, não, peraí, sem ver a viabilidade do terreno, se pode ou não, no lugar, você já vê o preço. O cara está querendo 700 mil num bairro que o teto é 400. Daí você falou, peraí, já deu uma bolsa o negócio. Entendeu? Então não é só um sonho, né? Não, mas você é vou isso. construir lá no bairro tão legal. Mas isso vai vender para quem depois? Né? E uma outra coisa que ele falou para mim também, falou, além de você comprar bem um terreno, porque às vezes você não compra, você faz uma permuta, você dá em área construída para o terreneiro, né, que é chamado disso também. E o que ele falou é o seguinte, a gente tem que saber de tributação. Muito a gente deixa para o governo. E a lei dá brechas que você, dentro da lei, você economiza muito. Inclusive, hoje vai ter um assunto que eu vou falar que é sobre isso. Economizar o imposto no final da obra, que é o imposto de renda, isso é para pessoa jurídica, né? Que tem que pagar o imposto de renda, PIS, COFINS, o CSSL, enfim. Isso tem uma saída legal com o artifício da incorporação imobiliária. Quem faz incorporação é só PJ, só empresa. Não. O incorporador pode ser qualquer pessoa física ou jurídica. Se eu quiser fazer casinha popular para vender, eu consigo incorporar. Acima de mais de uma unidade no mesmo lote, já cabe uma incorporação. Mas e quando que eu incorporo? Por que fazer uma incorporação e não simplesmente pegar o lote, dividir lá em três, fazer três casinhas e vender? Qual é a vantagem? Tá. O que é a incorporação nesse caso? Existem duas formas. Vou fazer uma comparação de incorporação e instituição de condomínio. Uma incorporação é feita com mais de uma unidade no mesmo lote. Tá? Se tem mais de uma unidade no mesmo lote e você vai vender isso durante o projeto, às vezes você pega o financiamento da Caixa, do outro banco, e eles vão te bancar ali e você vai construir as duas casas. Para a Caixa fazer isso, você precisa incorporar. Então esse é o primeiro passo. Para você fazer qualquer tipo de propaganda, você tem que incorporar. Tá? Agora, você deu um exemplo de 2, 3 casinhas, ok, vou comprar um lote de 12 por 30 de esquina, viabilizou para mim 4 casas, ok. Vou construir, não preciso vender na planta, porque eu tenho recurso próprio, vou construir as 4, no final vou tirar o habite e vou separar isso. Não preciso ter a incorporação. Vou fazer só a instituição de condomínio, porque já tem habite. O condomínio só existe com habite, se tem área construída, ou uma casa, ou todas as casas. Sim. E aí vem aí que entra a incorporação. Por exemplo, essas 4 casas, você comprou o lote, ok, o projeto foi legal, aprovou. Só que por algum problema, você não vai ter o capital para construir as 4 casas. Eu tenho dinheiro para fazer 2. Eu vou fazer 2, vendo, capitalizo e termino as outras 2. Não arrumei investidor, tudo, mas vai ser tudo para mim. Ok. E aí, eu posso fazer uma instituição só com 2 casas? Não. Tem que ter tudo pronto. Não, aí que tá. Você pode fazer uma incorporação das 4 casas, institui parcialmente o condomínio, e aí você vende, individualiza as matrículas sem nenhum problema, vende isso, capitaliza, termina as outras 2 e institui final o condomínio. Mas para existir uma instituição parcial, você tem que ter a incorporação imobiliária. Então esse é um artifício para quem não tem dinheiro. Eu peguei um cliente na prefeitura, ele estava chorando e eu estava do lado, e ele falando com o profissional dele no celular, ele falou, ele já aprovou um condomínio de 8 casas e ele só fez 2 e não conseguia. E eu escutei, o cara falou, você vai ficar com o elefante branco, você vai ter que vender só o terreno. Essas 2 casas você vai conseguir vender. Depois que ele desligou o telefone, eu expliquei para ele. Esse cara é meu cliente até hoje. Isso faz uns 5 anos. Esse cara falou assim, você caiu do céu, porque a minha vida estava ali. Sim. Eu falei, não, nós vamos resolver. Fizemos a incorporação, ele vendeu essas 2 casas e foi. Você entendeu? Então, sim, conhecimento nunca é demais. E muita gente fica naquilo às vezes. E não, a incorporação serve para isso. 4 casinhas e 2 casas também já pode fazer incorporação. E outra, qualquer empreendimento grande, vamos pegar essas grandes construtoras, vão lançar prédio de apartamento. Eles não podem comercializar esse imóvel se não tiver o registro de incorporação registrado
No cartório. do cartório de imóveis. Exatamente. Para você também poder vender na planta, né? Você tem uma segurança. Segurança para todo mundo, né? Porque, inclusive, o terreneiro, às vezes, ele não vai passar o terreno para o nome da construtora, o terreno vai ficar em nome dele. Ou passa em nome da construtora, mas ele vai ter uma permuta com área construída. O que garante o terreneiro que ele vai receber essas unidades? Exato. O que garante que você está comprando um apartamento, que aquele apartamento vai ser entregue para você? É essa incorporação. E quando a gente registra essa incorporação, só um aspas, quando você pega qualquer folder dessas construtoras, qualquer banner que você vê, qualquer outdoor, você pode ler em algum momento aquelas letrinhas pequenas ou embaixo ou na lateral, registro de incorporação número tal, tal, tal. É chamado muito de RI. RI número, é o número da matrícula, R0102, que é a sequência da matrícula, barra número da matrícula. Se não tiver isso, e aí a construtora estiver vendendo, ela pode sofrer penalidades, inclusive é uma contravenção penal. Você vender uma coisa que não está incorporada. Pode chegar a pagar uma multa até de 50% do que você já recebeu da venda desse empreendimento. Então, isso só para grandes construtoras, para prédios e tal? Nesse caso que eles vão vender na planta realmente, né? Sempre que for vendido na planta. Mas e casinha, casa que também é vendido na planta? Então, você pode ter isso. Se você não tem o capital para construir tudo, 100%, a gente é obrigado a incorporar, você constrói parcial e vai instituindo parcialmente o condomínio. Pessoa física ou jurídica. Vamos pegar uma pessoa jurídica, tá? Podemos até falar aqui para frente, mas a gente já está antecipando. Uma pessoa jurídica, num processo de 2 casinhas, se ela incorporar, ela vai ter uma economia muito grande no final da obra. Gasta um pouco no começo, porém o imposto que ela vai pagar vai suprir o que ela gastou no começo. Ela vai deixar de pagar, na verdade. Vai. A gente pode até entrar no outro, a gente pode até passar por outro assunto. Mas a gente vai falar. Isso vai ser a cereja do bolo. Essa começa a misturar as coisas. Vamos fazer assim, ó. Por exemplo, o cara, ele tem uma ideia, tá? Vamos fazer meio com um roteiro, assim, imaginário. Eu e a Isabela, junto com a Maria, você, juntou um grupo aqui, vamos fazer sei lá, a gente idealizou que a gente quer fazer um condomínio. Empreendimento, isso. Um empreendimento residencial. Então, o primeiro passo seria a viabilidade, certo? Escolher uma área de acordo com o que a gente pretende de produto, né? Mas eu sempre oriento dessa forma. Legal, quero um imóvel MAP, minha casa é médio alto padrão. Legal. Onde tem? Bairro tal. Legal. Qual que é o teto do bairro? Não tem teto, tá solto. Beleza. Para dar certo com o nosso VGV, a gente precisa do quê? Fazer a viabilidade vendo qual é o custo máximo que eu posso ter. Certo? Depois disso, beleza, eu estou com o projeto pronto. O estudo de massa, tudo certinho. A gente vai dar entrada na prefeitura. O que eu preciso fazer para dar entrada já na incorporação? Por exemplo, o que você precisa ter de documento, de material para iniciar? A incorporação, ela precisa, por ser uma segurança para todos, né? Sim. Então, a primeira coisa, alvará e projeto aprovado. Sem projeto aprovado e sem alvará... Ou seja, precisa do arquiteto. Precisa, sempre, né? Isso é o mal necessário, sempre. Inclusive para definição do produto. Se não tiver o arquiteto, meu filho, não tem incorporação, não tem obra, não tem venda, não tem nada. Não, inclusive o arquiteto entra na fase inicial, porque ele que precisa idealizar o produto vem dele. A gente vai falar para você assim, ó, eu quero um produto tal, tem que ter um pé direito duplo, aquele briefing normal que a gente sempre faz. Encaminha, você faz o produto. Em cima disso, a gente vai fazer o primeiro estudo de viabilidade de custo, em cima do parâmetro. Daí, depois que entra a prefeitura, deu, provou, legal, dá o BGV, deu legal, deu lucro, legal. Aí tem alvará, e aí... Aí a gente consegue fazer a incorporação. Inclusive, se for um grupo de investidores, a saída é até fazer uma SPE, né? A sociedade de propósito específico, aí tem uma segurança para todo mundo, e enfim, é uma empresa à parte, abre o CNPJ, a tributação, tudo vai ser em cima disso que a gente vai falar. E o porquê que é essa segurança? Porque um processo de incorporação envolve, a primeira coisa, o terreno. É o mais importante. Que tem um proprietário, que de repente nem é o incorporador. Normalmente não é. Normalmente não é, ou ele até participa junto, ou ele até vende, mas vamos supor que não seja. Então nós temos um terreno que tem um proprietário e temos um grupo que vai ser um incorporador que pode até ter uma construtora ainda. Tá? Então são vários elementos que participam dessa incorporação. Então vamos começar pelo terreno.
Para registrar uma incorporação, o terreno tem que estar 100%, sem nenhum débito, sem nenhuma penhora, sem nenhuma hipoteca, sem nenhum gravame. Então, para isso, a gente junta todas as certidões do lote. Trio de matrícula, inteiro teor, ações reais, persecutórias, certidão de ônus, inclusive a certidão vintenária desse terreno. Busca 20 anos atrás, pode ser que o terreno, o loteamento é de 10 anos, ok. Então nasceu ali, agora não, tem terrenos aí, tem áreas que tem 20 anos, então ele busca, precisa arquivar no registro de imóveis os 20 anos da cadeia dominial desse histórico desse lote. Com isso, ok, o terreno está 100%. O dono do terreno, que é o proprietário, tem que tirar todas as certidões dele também, tá? Não. Proprietário do lote não. Até que a lei é clara que precisa ter a documentação do incorporador. Tá? Então, o proprietário do terreno você não precisa tirar as certidões dele. Só do terreno estando livre e desimpedido, já está ok. Aí vamos para o incorporador. Quem que é o incorporador? Pessoa física, jurídica, grupo, uma SPE, que seja. Tem que estar todas as certidões que você imagina. Isso é regido pela Lei 4591 de 1964. Tá? É muito antiga. E principalmente as certidões são no artigo 32. Ali tem todas as certidões, toda a documentação que tem que ser arquivada no registro de imóveis no momento da incorporação. Então, vamos supor que é uma pessoa física, são dois proprietários, marido e mulher, são casados. Eu tenho que tirar todas as certidões que você imagine a nível municipal, federal, estadual, do marido e da esposa. Então você vai na junta comercial, não. Secretaria de Fazenda, os débitos da prefeitura, vai ver se tem ações na justiça, trabalhista, falência, concordata, todas essas certidões. Tem um processo, apareceu um processo no TJMS, ok, vão lá no fórum tirar uma certidão de objeto e pede esse processo, para saber quanto que está a ação e em que pé que está, porque de repente é um processo de 2, 3 milhões de reais justamente envolvendo uma outra construção. Aí o cartório já não aceita esse registro de incorporação, porque tem um risco. Então, para todo mundo estar seguro, então não pode existir nenhum tipo desse risco. Essas construtoras grandes que participam têm que estar com as certidões, tudo. Mas tem muito processo trabalhista? Ok, tem. Vamos tirar as certidões de objeto e pé para ver. De repente, o total que ele tem que indenizar, se ele for condenado em todas essas ações, não vai interferir nesse empreendimento que está. Às vezes é um empreendimento de 30 milhões, o cara está com 1 milhão. O cartório vê, o dono do cartório ele pode decidir por isso, vai falar, não tem nenhum problema, faz uma declaração de solvência e o patrimônio da empresa consegue pagar aquilo sem interferir nesse empreendimento. E aí junta todas essas certidões, terreno ok, incorporadores estão ok, existe um projeto aprovado onde a municipalidade aprova você construir aquilo ali e existe um alvará de construção válido. Às vezes o alvará está vencido. Aí você tem que fazer uma renovação do alvará, apesar de valer 1 ano ou 2 anos, se tiver vencido, você tem que renovar o alvará para poder participar da incorporação. Junta tudo isso, dá um bolinho, né? Põe no registro de imóveis. E põe no registro de imóveis. E nisso, para fazer o memorial de incorporação, que são a parte legal disso, uma minuta da convenção do condomínio, a minuta do contrato de compra e venda, quando é construtoras grandes, também tem que ser arquivado no registro de imóveis. A convenção de condomínio, planilhas NBR, né, porque um prédio desse existem várias áreas comuns, áreas privativas, área comum de uso exclusivo, às vezes tem apartamento, memorial descritivo dos acabamentos, vai dentro dessas planilhas. Segurança também para o cliente, porque se você está comprando aquele empreendimento, aquele memorial de incorporação está registrado no cartório. Eu já vi construtoras tendo que trocar piso do prédio inteiro, porque na incorporação tinha porcelanato 60 por 60 e eles colocaram uma cerâmica 40 por 40. Está no registro de imóveis? Está no registro de imóveis, tem que fazer o que está lá. Se ele falou que prometeu que vai construir aquilo tem que ser cumprido. Daquilo para cima. Então, uma incorporação não é simples. Não é uma coisa, não, vou fazer porque eu tenho um modelinho e vou continuar. Pego aqui um Ctrl+C, Ctrl+V e vamos embora. E não é isso. A responsabilidade é muito grande do incorporador. É um serviço extremamente burocrático, né? Também, e técnico, né? Você vê que envolve vários profissionais, inclusive essas planilhas NBR da 12721 são 8 quadros, é feito em Excel, tudo, mas vamos supor, você tem um prédio onde as unidades do térreo, todos têm a mesma área, do térreo até o superior, só que as unidades do térreo têm um terreno garden, que é uma área verde. Ela vai pagar mais condomínio? Vai. Ela vale mais? Às vezes vale, não pela localização, mas pela área que ela vai ter. Mas é uma área descoberta, não é área construída? Isso é considerado nas planilhas NBR.
Então muita gente não sabe, desconhece isso. A planilha NBR é o seguinte, você pega um empreendimento, vamos pegar um prédio, tem uma área de lazer, piscina que é descoberta, quadra que é descoberta e tem as áreas construídas. Tem áreas de garagem, também não custa o mesmo valor para você construir um apartamento. Sim. Às vezes o hall de entrada é muito mais caro você fazer um hall decorado do que o próprio apartamento. Então todas essas áreas têm, vamos supor que tem pesos diferentes. Uma garagem não custa quase nada. Então, para a NBR é considerado CUB, custo unitário básico. Então você vai achar que essa obra é um padrão normal alto, ou é um padrão normal. Então você vai pegar no CUB, que é do Sinduscom, cada estado tem o seu Sinduscom e tem a sua tabela. Em Campo Grande hoje, por exemplo, nós temos o R8, que é um padrão até 8 ou mais, até 8 pavimentos, baixo, alto e médio. Então, o normal que pega, esse pegaria o R8N, tá? Esse é o código, e hoje está em torno de R$ 1.615. Mas é o custo seco da construção, seco, sem imposto, sem projetos, sem fundações. Sem nada. É você pegar o terreno já, começar ali do nível 0 e começar a construir. Às vezes até entra o subsolo, mas uma fundação profunda, isso aí não, você tem que orçar a parte. Então a NBR é muito claro quando você vai preencher isso, que vai te dar o valor da construção desse empreendimento. E aí existem as áreas equivalentes, porque você tem que trazer toda essa área que a gente está falando, área de piscina, área de quadra, área do hall, área dos apartamentos, a área de um espaço gourmet, as áreas verdes, inclusive, para trazer pelo CUB. Você vai multiplicar por 1.615. E como é que você vai multiplicar uma área de garagem por 1.615? Então, o que é feito nessa planilha IBR? Você pega as áreas de garagem e põe o coeficiente de redução de 0,5. Então, você só vai, temos 800 metros de vaga de garagem, ela só vai entrar 400. Então, você dá um redutor nela para 50%. E as áreas, a própria NBR fornece esses coeficientes. Subsolo, você calcula a área do subsolo, mesma coisa, metade, você considera só metade. No final, você tem um prédio, sei lá, com 10 mil metros quadrados de área construída, porém no cálculo da NBR vai aparecer um número lá, 28.432. Da onde veio isso? Mas veio de todos esses cálculos. Esse número você vai multiplicar pelo CUB. E aí vai te dar o valor do empreendimento. Entendeu? Um parâmetro, assim, mais ou menos, é uma estimativa. É uma avaliação, sim, né? A avaliação do custo. Para que é isso? Porque o cartório vai usar esse número e mais o valor do terreno, vai somar isso, vai dar o valor da sua incorporação, e ele vai entrar numa tabela. E essa tabela ele vai te cobrar o valor. Então, para a gente ter uma ideia, eu até anotei alguns números, quanto custa, né, para fazer uma incorporação. Geralmente, assim, um processo de incorporação de um empreendimento de grande porte, a gente considera em torno de 4% do valor da obra. Pode chegar a uma obra de R$1 milhão, de repente você gasta 40 mil para fazer um processo de incorporação. Dentre vários fatores, tá? Uma obra pequena é outra realidade. Então, por isso que tem esses estudos que tem que ser feito. Quanto custa na incorporação? Mas num empreendimento novo, para o cara fazer um estudo desse, é em torno de 4% do valor do próprio empreendimento. Então, uma obra de 0 a 100, por exemplo, valor de empreendimento de R$200 mil. Eu coloquei, o mínimo. O valor mínimo de uma incorporação é 1.039, que vai ter um empreendimento até R$100 mil. Ou seja, o terreno mais a construção, se gastar 99.999, você vai pagar 1.039 no cartório. Isso que eu ia perguntar, onde paga? Seria no registro de imóveis para você registrar uma incorporação. Isso eu estou falando de taxa de cartório. Você tem esse entendimento desse valor? É difícil. Nem isso, né? Porque 2 casas, pode até ser 45 metros, e você não chega nisso, porque o CUB hoje está 1.111, programa de interesse social, mais barato que tem. E você não pode utilizar um outro... Por isso que chegar nesse valor de custo, né? Essa que é a questão. Então, mas só que isso é o custo da construção propriamente dita, né? E a hora que você joga todos os custos, aí a planilha NBR vai ficando um pouco mais cara, aí o valor aí vai tributar em cima disso. Agora vamos pegar um empreendimento desse. Mas o empreendimento tem 30 milhões, 40 milhões de reais. Então, o teto máximo da tabela do cartório é até 10 milhões de reais. Acima de 10 milhões de reais, de 10 para cima, 33.170 você paga para o registro de imóveis. Então a gente parte de R$1.000, o registro de uma incorporação, até 33 mil. Mas a obra tem 200 milhões, 33 mil.
Ela já Super nivela. vale, Super vale a pena. porque ele já diminui a porcentagem. Então a gente tem esses pulos do gato, às vezes, para você fazer um projeto de uma corporação, é que não é o caso, né, de você registrar condomínio grande, mais de 10 milhões, não adianta você fazer muito, mas talvez num empreendimento Minha Casa Minha Vida, você consegue dar uma regulada ali para utilizar o CUB, para você pagar um pouco menos no registro de imóveis e você poder, dentro da lei, lógico, né? Você não pode usar um CUB de R$500 no metro, porque não tem nenhum embasamento legal nisso. O cartório devolve. E essa incorporação, ela tem um prazo de validade igual ao alvará de construção, que o alvará dentro de 4 meses? Você renova, inclusive, né? A incorporação também tem? A incorporação, por lei, são 180 dias, 6 meses, né? 6 meses. Então, quando você incorpora no registro de imóveis, você tem até 180 dias para poder desistir. Tá. Então, nesse tempo você pode desistir ou não. O incorporador pode o desistir. incorporador pode desistir da incorporação por algum motivo, ele vai justificar o porquê dentro dos 180 dias. É uma dúvida que sempre chega pra gente, é assim, por exemplo, tinha uma época que chegava e falavam assim, puta, eu queria comprar uma área, sempre chegava pra gente aqui, a turma interessada em comprar a área. Daí uma dúvida que sempre aconteceu era assim, chegava no terrenista e falava assim, ó, eu tenho um condomínio, um grupo, quer fazer um condomínio na sua área, o senhor entra como terrenista. Ah, não, mas eu não quero, porque daí lá na frente, ele registra o imóvel, lá na frente ele desiste e eu fico com o elefante branco. Ficou 6 meses com o terreno parado, poderia ser vendido para outro. Então, inclusive, os agentes financeiros... O medo, nem esse, o medo é o cara deixar a documentação e pegar o dinheiro e sumir. E vai ficar com a incorporação dentro do imóvel dele. Então, assim, para efetivar uma incorporação, você tem que ter um gasto ali dentro. Se tem uma nota fiscal emitida dentro, para aquela obra já está efetivada a incorporação. Se vendeu uma unidade, já está efetivada a incorporação. Então, ele tem 6 meses da incorporação para ver, poxa, o mercado mudou. Eu fiz um cancelamento esse tempo atrás de uma outra construtora. Eles deram entrada no cartório e falaram, Luciano, o bairro não vai comportar esse produto, né? Faltou, de repente, um estudo melhor antes. O que a gente está querendo fazer não vai dar e, enfim, não é o produto principal, vamos cancelar a incorporação. E paga para cancelar? Não, é uma verbação, né, na verdade. Cancela... Aí devolve o dinheiro para a turma que manifestou interesse. Então, tem esse detalhe, tá? Mas é que ele não vendeu nada. Ele não tinha mexido nada, nem no lote, nem na construção, não gastou R$1 ali dentro. Só com projetos e impostos. Isso dá para ser cancelado. Porque a gente pode, talvez, entrar agora, que a gente falou bastante de empreendimentos grandes, né? Sim. Mas que a gente tem muito em Campo Grande, nós temos mais de 500 pequenos construtores. A gente tem uma associação, até que só de associados tem mais de 300, que só constrói, não só Minha Casa Minha Vida, como casas, inclusive, hoje estou vendendo casa a 600 mil, pega um lote de 12 por 30, faz 2 casas de 110, quase 180 metros, térreo, com piscina, e vende por 600 mil, 700 mil. Está tendo muito disso também. Então, nesse caso, a gente pode voltar à incorporação, inclusive para pegar essa cereja do bolo, né? Que é o patrimônio de afetação. Eu não sei se ia chegar nesse ponto, já se tinha uma outra pergunta para falar. Pegando esse gancho desse problema, né? Então, da onde veio? O que é patrimônio de afetação? O que é afetação? Por que isso é interessante? Aonde que eu posso economizar? É o seguinte, quando houve a quebra da Encol, foi em 2000 na verdade, 2004. Já mudei a folha aqui. 2004, a Encol quebrou, e nisso o que aconteceu? A massa falida da Encol teve que arcar com várias despesas, vários prejuízos que tiveram, e todo aquele imóvel, aqueles terrenos, aqueles empreendimentos que não tinham sido entregues, entrou na massa falida, ficou travado. Então, os proprietários que pagaram em cima de um apartamento para entrega futura estavam incorporados, ok. Qual segurança que teve? Encol na época estava tudo bem, estava tudo... Mas hoje quebrou. Então, tudo aquilo, aqueles imóveis, tudo que estava em andamento, voltou para a empresa para poder ser leiloado, vendido, pegar o dinheiro e pagar as dívidas dos credores. E a turma que pagou, dançou. Então, pessoal, alguns ainda conseguiram, teve gente que até alguns superintendentes chamaram os clientes e falaram, olha, esse prédio que você está, eu não vou conseguir te entregar, mas eu posso te relocar e entra nesse aqui, aquele lá não vou, mas troca. E muita gente fez isso e conseguiu se safar. Outros falaram, não, eu comprei aquele, eu quero aquele, ok, afundou junto.
Tanto que depois tiveram a associação de moradores, se juntaram para terminar umas obras não concluídas da Encol. Lembra disso? Então, em 2004, devido a ter tido isso e teve um prejuízo violento, a construção caiu porque acabou a credibilidade, acabou a segurança, ninguém mais queria comprar apartamento na planta de ninguém. Então, isso complicou as outras construtoras também. Então, foi a época que eu me formei. Eu trabalhei na Encol também. Tá? Como era estagiário, a gente pegava todos os setores da Encol. Eu também peguei isso daí lá. E aí, o governo falou, pera um pouquinho, tem que dar uma melhorada. Suporte. Então, criaram uma lei que foi a 10.931 de 2004. E ela introduziu os artigos 31A até o 31F na lei de incorporações, que é a 4591. E o que acontece? O patrimônio de afetação nada mais foi do que proteger aquele imóvel incorporado, que é o terreno e a futura construção, ele afeta aquele patrimônio, ou seja, ele afeta do patrimônio da empresa. A partir do momento que está incorporado e afetado no registro de imóveis, se aquela empresa quebrar, isso aqui não vai entrar para quitar os débitos dela. Então, a incorporadora, quando faz isso, o governo deu um benefício para ela. Então, por exemplo, o lucro presumido é em torno de 5,93% a 6,7% da receita bruta. Então, aquilo que você vende, você vendeu uma casa, um apartamento por 500 mil, por R$1 milhão, o seu imposto é 6%, vou colocar em média, 6% sobre R$1 milhão. É R$60 mil que você vai pagar para o governo federal. Está envolvendo todo o imposto unificado, né? O imposto de renda, PIS, COFINS. Enfim, nós estamos falando de 6%. E aí, o que o governo fez? Falou, vamos fazer o seguinte, construtoras, vocês que fazem, incorporadoras, vocês que incorporam e afetam o patrimônio, para dar garantia para o seu cliente que esse imóvel, esse empreendimento não vai entrar na massa falida da construtora, eu vou te dar o benefício de 2% de desconto, você vai pagar só 4%. Quer dizer, não é que dá 2%, só vai pagar 4% de imposto. Então, a gente falou um apartamento de R$1 milhão, que pagaria 60 mil de imposto, ele vai pagar 40. Já deixou de pagar 20. Por apartamento. Por apartamento. Daí você tem 21 apartamentos no... 100 apartamentos? 100 apartamentos. Você entendeu? Então, com isso, por ele ter feito uma afetação daquele patrimônio, isso é feito ou junto com a incorporação, geralmente faz junto, mas durante a construção ele pode fazer também. Tá? Não precisa ser naquele momento, mas ele só vai ter direito a esse benefício depois. Porque a partir do momento que ele vende uma unidade, ele emite uma nota fiscal, é receita. Ele tem que pagar imposto sobre essa receita. E aí, se ele já faz desde o início, começa a vender 4%. Então, é uma economia muito grande. É aí que esse cara de São Paulo falou para mim, o meu segredo não é a construção. Construção o mestre de obra faz, o engenheiro vai cuidar, ok, está construindo bem, mas o tijolo assentado, o método construtivo, se é de forma, se é com forma de parede de concreto, enfim, isso aí, se aprendeu, acabou, é uma sequência. Agora, o segredo é você isso, saber economizar imposto, comprar bem um lote, aí que ganha dinheiro, aí que a incorporadora ganha. E ninguém tem essa cabeça de incorporadora. O cara tem a cabeça, não, vou vender, vou construir, eu vou economizar na mão de obra, vou pegar a mais barata possível. Sim, material também, vou pegar, você entendeu? E não é aí que ganha dinheiro, aí você perde dinheiro, na verdade. Você pegar uma mão de obra barata, vai te dar problema. O material barato vai te dar problema. Vocês já fizeram alguns outros podcasts pós-obra. Então, gente, a economia não é nisso. A economia é na cabeça mesmo, é você pensar e conseguir sair desses impostos. Então, assim, para ilustrar... Sim, e tem grandes consultoras que têm grandes tributaristas. Sim. O cara não vai sonegar o imposto, mas ele vai pegar o artifício da própria lei para pagar menos imposto. Ah, mas vai quebrar o governo? A lei está clara. Da mesma forma que eles cobram a gente da lei, se eu tenho uma brecha na lei, eu vou usar essa brecha. Eu tenho um benefício desse, que é a afetação, eu vou usar. Agora, aonde isso? As grandes consultoras, com certeza, para eles servem. Tem umas até que no começo, devido ao regime de tributação dela, a afetação ainda não é bom, porque talvez é um lucro real, e no começo não tem tanto, é mais prejuízo do que receita, porque você precisa gastar para começar a obra. Mas depois, quando ele começa a vender, então ele começa a entrar mais dinheiro, aí o RET para ele é RET. O que é RET? Regime Especial de Tributação. Certo. Que você tem direito ao RET desde que você afeta o patrimônio durante a incorporação. Escuta, como que é a burocracia para você fazer o RET? Fiquei sabendo que, assim, que é muito mais complicado, né? Você tem que ser muito mais claro nas coisas, muito mais...
Existe mesmo Existe, isso? existe. É uma faca de dois gumes, né? É uma mão e depois outra. Beleza, eu vou te dar o benefício. Porém, quando você afeta o patrimônio, aquele empreendimento incorporado tem que ter um CNPJ específico. Sim. Ou seja, como se fosse uma filial da incorporadora. Abre um CNPJ, automaticamente uma conta corrente bancária separada do resto. Porque para você gerenciar aquela obra, você não pode pegar o dinheiro dessa obra e jogar na outra. Entrou dinheiro, entrou aqui. Então ele tem que ser usado aqui. Por isso que evita daquela que entra o dinheiro tudo num bolo só, numa cesta, ele vai distribuindo, vai ter obra que vai ficar sem dinheiro. E na verdade, aquela cesta era para essa obra. Então, CNPJ individual, a conta bancária individual e a contabilidade separada. Então consegue auditar uma obra dessa quando quem entrou. Separado. Perfeito. E é com isso que você vai saber o que está entrando para você até recolher esses 4% de imposto. Operacionalização disso é um registro que é feito no ato da incorporação ou durante a obra. Ela se encerra. Cartório de registro de imóveis. Isso, a documentação que anexa junto. E ela dura até a venda da última unidade, não é venda da última unidade, é a conclusão do empreendimento. Ou vendeu todas as unidades, porém o empreendimento tem que estar pronto. Aí sim, para de não tem mais o porquê de ter o RET, porque você já vendeu tudo, o seu imposto é sobre a venda. Né? E a incorporação, ela tem que ser feita no início? Ou ela pode, um grupo pode se juntar para fazer alguma coisa e eles começarem a obra e aí, fazer. Puxa, a gente devia fazer uma incorporação porque não vai dar o dinheiro, sei lá. Aí, é possível? É ou possível. não? Obrigatoriamente tem que ser antes do início da obra? Não, é possível desde que ele não venda isso na planta. Ele pode estar fazendo uma obra, é um grupo de investidores, vão construir. Pode incorporar no final, inclusive. Pode. Assim, é que se você incorpora no final, por que você vai incorporar no final? Pra quê, né? Talvez é porque acabou o dinheiro. Tá, acabou o dinheiro, eu não vou conseguir construir tudo. Sim. Ok, isso aí não é um problema. Então você incorporou, vai tirar um habite parcial, incorpora com o habite parcial, fazendo a instituição parcial do condomínio, vende essas unidades, porque já individualiza as matrículas, qualquer banco financia, tá? E depois você constrói as outras duas e encerra a instituição do condomínio. Agora, o que não pode ser é algo assim, a pessoa vai vender no final as unidades. Mas ela quer fazer a incorporação justamente para ter o benefício do RET, que é pagar 4%. Isso é pessoa jurídica, tá? A pessoa física não tem isso porque a pessoa física é ganho de capital. Sim. Então, o que você vendeu que por 500 mil, você gastou 400 mil, você teve um lucro de 100, que ótimo, né? Que fosse, e você paga 15% sobre o lucro. Isso é pessoa física. O imposto de renda é calculado dessa forma, planilha de ganho de capital. A pessoa jurídica não, é nessa tributação de 5,93 até 7% sobre a receita bruta, sobre o que vende. E o pessoa física é ganho de capital, 15% sobre o lucro. Então, a PJ, muita gente quer construir pela pessoa jurídica, tá? O terreno é em nome dela, e ele constrói, chega no final, sai o habite, foi emitido em novembro, e aí ele incorpora o empreendimento em dezembro, para poder utilizar o benefício do RET. Aí existe um jogo de datas, porque o habite saiu em novembro, a incorporação foi registrada em dezembro. Se você não entrega o habite no registro de imóveis, o registro de imóveis não sabe se aquela obra terminou ou não. Você está incorporando ali mesmo, mas só que já foi emitido um habite. E aí ele vai instituir o condomínio. Tá ok. Só que numa auditoria de Receita Federal, pode ver que aquele habite, a incorporação foi feita depois da obra pronta só para ele ter o benefício do RET. Pode ser que ele perca tudo e volta na tributação normal. Então, o ideal é ou fazer a incorporação no começo da obra, porque é bom, porque todo mundo tem dinheiro. No começo da obra, todo mundo tem dinheiro. No final, ele não tem. No final, você vai ter o INSS, que é talvez é uma caixinha de surpresa para todo mundo, e que a maioria dos consultores esquecem do INSS, que não é um valor muito barato. Mais ou menos o mesmo do ISS, né? É parecido, né? Sempre fala, sempre mais ou menos parecido. A gente tem algumas saídas também para isso, tá? O INSS é muito bom e, inclusive, a minha empresa até dá essa assessoria também para pagar um pouco menos, desde que você faça algumas coisas durante a obra. Tranquilo, não tem nenhum problema, mas não é o assunto hoje. E aí, essa afetação, aí a construtora, com duas casinhas, a pessoa pode fazer incorporação no começo, vai gastar de repente R$2.000, R$3.000
com o processo de incorporação, mais honorários, que chega aí uns 5 mil e pouco. 2 casas. Esse é o que eu fiz aqui para a gente ilustrar. Que é o que todo mundo faz, junta 2, 3 pessoas da família. Ou não, ou às vezes, no começo faz isso, porque depois as pessoas vão para a própria externa. O cara já larga o problema do sócio de lado e vai sozinho. E vai embora. Então, vamos supor, eu vou pegar aqui, ó, uma pior situação para ver se incorporar vale a pena ou não. Porque vai na cabeça da pessoa e fala, incorporação é caro, mas é caro quanto? E quanto eu vou economizar? Esse caro, às vezes, vale a pena? Então, vamos fazer esse estudo? 2 casas, um terreno de 45 metros. Terreno de meio de quadra, você faz 2 casas. Vou pegar que é um padrão, 45 metros é popular. Você pode utilizar o menor cúbico possível. Você vai gastar, é um empreendimento até 200 mil, porque tem um terreno, mais o custo de construção, você consegue chegar num número desse. Honorários, você vai tirar certidões, tem um custo, tá? Essas certidões têm um custo, inclusive a gente pode tirar com um despachante documentalista, tem os honorários para fazer esse processo todo, e mais os valores que você vai gastar em cartório. Então, eu fiz um levantamento, é em torno de R$ 5.600, que é o que você gasta no processo de incorporação desse. De casinha popular. 2 casas de 45 metros. 5.600. Ah, mas eu tenho que instituir o condomínio no final. Ok, você institui no mesmo... 2,5 do valor. Cada casa. No final. 2.800 por casa. É o custo para você fazer a incorporação. Ah, mas no final tem que instituir o condomínio, não tem? Eu tenho que separar as matrículas, mas de qualquer forma você instituir. Esse gasto seria dele. Então, não é um plus. Esse não é um gasto a mais. Então, nós estamos falando em 5.600. Uma casa dessa, você vende em torno de R$200 mil. Tá? Vamos supor que você pegue 200 mil ou até mais, uma casa de 45 metros, 180 mil, mas vamos colocar a média de 200 mil. Se você tem uma economia, 200 mil, 2 casas, 400 mil. Se você tem 2% de economia, em vez de pagar 6%, você vai pagar 4%, você tem 4 mil de economia por casa. Já pagou. 2 casas, 8 mil. Você ia gastar 5.600. Então a gente está com 2.400 por obra, que é a pior situação. Num lote, o pessoal tem feito 3 casas ou até 4 numa esquina. Ou até 4 dentro do mesmo terreno, né? Faz uma rua interna com 4 casas. Então, assim, a pior situação com 2 casas, você já tem um lucro de 2.400 por obra. Mas nesse valor que você fez de 5 mil e poucos 2 casas, tá só o valor que ele vai gastar no cartório para incorporar ou já está honorários, certidões? Seus, por exemplo, já estaria para 2 casas, seria isso. Total. Tá. Agora, poxa, o cara achando um monte de ação dele, vai ter que tirar umas 10 certidões de objeto em pé. Cada objeto em pé dessa é em torno de R$70. Certo. Então já vai começando a encarecer. Então, mas tudo isso... você fez uma média para a gente Sim, uma coisa simples, redonda. Então, 2.400 por obra de 2 casinhas. Se você faz uma obra dessa, gira em 3 meses, a pessoa compra o terreno, constrói, talvez não venda, mas em 3 meses faz. 3, 4 estourando, né? Ele faz 45 metros para muito rápido. Obra dessa, no ano, ele pode fazer 4. Se ele tem uma economia de 2.400 por obra, ele já está com quanto? 4, dá 10 mil. 10 mil. É uma meia viagem. Você entendeu? De dinheiro que você já mais pagou o projeto. Pagou o projeto. Isso assim, é a pior situação. Tem clientes meus que está fazendo agora isso e ele constrói 30 casinhas dessa por ano. Se for o mais simples, que é 1.200 por obra, são 30. Ele falou, Luciano, no ano passado eu fechei e eu vi a diferença. Então, quer dizer, foi na economia da mão de obra dele que ele ganhou dinheiro, foi no material que ele fica correndo atrás de um monte de coisa e tendo dor de cabeça depois no pós-obra? Não, ele ganha dinheiro com isso. E outra, se o cara faz 30 casas por ano, ele vai tirar essas certidões, ela tem validade? Tem, mas tem certidões que valem por 60 dias, tem certidões que valem por 90. Ele poderia usar, muitas vezes ele pode usar. Ele aprova 3 projetos na prefeitura. Ele não vai construir 2 casas e ficar parado. Não, ele está construindo 8. Ele aprovou 4 projetos na prefeitura. Com as mesmas certidões. Um custo de certidão ele usa para 4 obras. Entendeu? Então é isso, é a logística do negócio. Então ele viu que vale a pena. Agora, construir, ele pode estar construindo uns poucos. E a incorporação ele já mata tudo de uma vez só. Sim. E a incorporação ele pode comercializar já, né? Na planta. Não. Aí que entra uma pergunta importantíssima, por quê? Você pode comercializar essas casinhas, tá? Vamos falar de 4 casas de esquina. Você só pode comercializar na planta se for um empreendimento com agente financeiro bancando.
Porque se for na planta, alguém vai financiar para você, mas não, eu quero vender na planta. Se o cara que for comprar tiver algum financiamento, aí eles não financiam a casa na planta. Eles vão financiar a casa pronta, já com a matrícula individual, que é o que a gente pode fazer, incorporar, instituir parcial só uma casa. Aí vende, aí o agente financeiro financia então, ela. Agora ele financiar a tua obra, não. Então, para esse cara, para ele compensa fazer a incorporação por conta dessa economia que a gente falou agora anteriormente. Sim, mas com a afetação do por conta patrimônio. de vender na planta. Não, porque qual a ideia por que ele venderia na planta uma casa dessa? O cara vai te bancar a casa toda no começo da obra? Não, de repente. Porque a maioria desse pessoal, eles vão financiar. Sim. E para financiar, ninguém financia a obra. O cara vai financiar a casa pronta. Para financiar a obra, você tem que ter, a sua construtora tem que estar com a palavra gericada na Caixa, tem que ter um gerique aprovado na Caixa Econômica, esse projeto tem que ser aprovado pela Caixa Econômica, tem que fazer a incorporação, registra tudo isso, assina um contrato de construção com a Caixa, que pode ser o apoio à produção, aí sim, você vai construindo, a Caixa vai pondo dinheiro, vai medindo e pondo dinheiro. Aí a Caixa, você pode usar a Caixa para vender na planta. Porque você tem incorporação no cartório e o contrato de apoio à produção com a Caixa. Sua construtora está aprovada na Caixa. Até mesmo se for agente financeiro particular, sem ser... Então, Bradesco, esses outros bancos, cada um tem sua regra, mas ninguém financiaria uma obra desse é que geralmente esse tipo de empreendimento é mais arriscado, né? A margem de lucro é apertadinha. Não dá. Você não tem teto. Eles não vão perder tempo. Você tem teto, então assim, um deslize que você dá mata o seu lucro. Então, as grandes fazem isso. As construtoras fazem, financiam obra de 400, 500 casinhas ou 200 apartamentos. Tudo isso tem um agente financeiro por trás. E precisa incorporar justamente porque eles vão vender na planta. E esses imóveis maiores, construtoras maiores, incorporadoras maiores também, né? Algumas usam o agente financiador. Sim, quando puder, durante Não estou falando de Minha Casa Minha Vida, estou falando de alto padrão. Também, tudo. Porque o banco vai bancar a obra durante a execução. Pode ser vendido as unidades, porém, a maioria desses prédios, você paga a parcela maior no final, que é a parcela do financiamento. Então, o banco está pondo o dinheiro na frente. Eu estou pagando uma parcelinha pequenininha durante a obra. O meu tem alguns balões, né? Sim. Mas no final que é a maior parte. Sim. Então o banco te banca a construtora daquele valor alto durante a obra. A construtora entra com uma porcentagem, o banco vai financiando atrás. Às vezes é 10% a construtora, 90% o banco. Só que durante a obra o banco está colocando dinheiro que não são os mutuários que compraram, né? Mas o banco põe o dinheiro, mas a construtora paga esse juro. Sim, não, ela paga o juro, mas daí ela também tira dos 30% que ela precisa de entrada. Que ela financiou a sua entrada lá antes. Sim, isso. Até o lançamento, porque daí depois do lançamento você tem escritura, o banco vem o valor do sinal, ele vai tocando a obra e complementa. Resumindo, a construtora quase nem põe dinheiro. Né? Põe só um pouquinho só para a máquina startar. Então, vale a pena. A incorporação, a gente sabe da parte da obrigatoriedade dela. E também a gente sabe do artifício da incorporação com patrimônio de afetação para pequenos construtores que economizam até 2% sobre o imposto de uma obra. Parece que é pouco, né? Mas 2% você pega uma escala dessa. Valor de venda, né? Quanto mais cara é a casa e outra, você vai vender, é o valor do contrato. Você vai vender para um banco, o valor está ali, você não vai... Não, é o valor que está ali, você vai pagar o imposto sobre aquele valor. Coisa nova, né? Às vezes é nova. Porque assim, totalmente novo. É que muita gente não conhece, então não sabe esse artifício. Daí fala, eu vou construir como? Vou juntar 5, 6 amigos, cada um dá uma cota e vamos construir e depois a gente vende. Daí assim, eu já vi construtor chegar e falar, puta, faltou dinheiro, eu preciso de mais gente aportar. Esse dia chegou pra gente aqui, né? O cara queria, ele dividiu em cota e falou, bicho, eu preciso. Você sabe de alguém? E quem que entra? Não, era até uma boa. Era até uma boa, porque você estava entrando, o seu dinheiro ia ter um lucro maior em menos tempo, né? Porque você estava entrando já no final da obra do cara. Então, assim, ele ia voltar para você, sei lá, em 6 meses, vamos por aí, sei lá, 2 meses para terminar, mais uns 4, 5 para vender alto padrão. É diferente do cara que pôs lá no começo.
que está demorando 1 ano e meio para ter o mesmo O dinheiro parado, né? Exatamente. Então, por isso que o estudo de viabilidade, que é um dos passos da incorporação, é importantíssimo. Você não pode começar um empreendimento se você não sabe quanto você vai gastar. Sim. Você, pô, eu vou vender por tanto. Então, beleza, comporta a venda isso, mas quanto eu vou gastar? E por desconhecimento, eu peguei uma obra agora para regularizar, 112 metros quadrados. O cara vai pagar 12 mil reais de Receita Federal no final. É uma empresa, pessoa jurídica. E a pessoa jurídica tem um cálculo que a Receita... Vamos supor, como é que uma construtora não contrata ninguém para construir uma obra? Ele vai fazer por aferição. A Receita Federal libera para fazer. Você pode fazer por aferição. Só que a partir do momento que não tem contabilidade regular, ou seja, você não tem nenhum recolhimento, já tem quase 100% de multa ali. O cálculo é feito diferente. Se você coloca, tenho contabilidade regular, esses 12 caem para 3, às vezes 5 mil. E por você não ter nenhum recolhimento e é por aferição, o INSS vai lá em cima. E aí esse cara, mas eu não sabia, ninguém falou isso para mim. Mas cadê isso de viabilidade? Você não tem um profissional que faz isso para você? Você não tem... mas eu já paguei o ISS na prefeitura. Não, mas nós estamos falando de INSS, é outro imposto. Ou é falta de conhecimento, né? Ou falta de um auxílio mesmo, às vezes de um profissional. Às vezes uma consultoria dessa, quanto não custaria para o cara economizar lá na frente? Não, porque eu sei, eu vou fazer e tal. O cara é marinheiro de primeira viagem, tem bastante... Né? Mas as marinheiros de primeira viagem normalmente chegam sabendo tudo. E a mineiro sofrer por causa disso em casa. Eu chegar com um condomínio assim, ó, de 13 sobrados, e o orçamento feitinho certinho, a orçamentista não tinha o topográfico do terreno. E tinha uma queda de 6 metros no terreno. Não computou. Não computou o aterro, nem o muro de arrimo. Não, é uma falha que eu vejo. Como é que um arquiteto faz um projeto sem ir no local? Primeira coisa, vê o terreno, vê o que comporta. Às vezes a pessoa desenha uma casa térrea, mas você vai ver lá o terreno é queda para o fundo. Como é que você tem que... Sabe? O levantamento topográfico é o mínimo, né? Tudo bem, o norte, sul, leste, oeste, você olha pelo Google, tá ok, mas... E tem muitas peculiaridades no terreno, né? Por exemplo, você chega e pede um levantamento topográfico, o cara vai fazer levantamento topográfico. Agora você puxa a matrícula, você desenha... Não fechou? Não fecha a conta, não dá. Já aconteceu com a gente aqui, de ter todas as medidas baterem. A hora que você puxa a área, não dá a área. Dá área diferente. Talvez um ângulo. É mesmo ângulo, tudo. Só que a área, na escritura, é diferente. Provavelmente foi feita... Você faz o perímetro, né? O polígono do lote, aí você tira a área, dá lá X, só que na matrícula tá X mais 1. O que fazer quando acontecer isso? Retificação de matrícula, processo de cartografia, um monte de coisa. Ou pede para desarquivar o loteamento no cartório. Às vezes é uma saída simples. Pede para desarquivar o processo de loteamento, às vezes foi um erro de digitação na abertura da matrícula. E você economiza tudo isso que você falou que deve durar uns 6 meses. Mas o processo, mesmo se a matrícula e a planta de loteamento da prefeitura está com a mesma área e a área errada? Então, se o projeto, se a planta do loteamento mesmo, aquela não é, às vezes o da prefeitura não está atualizado. Às vezes o loteamento está dentro do registro de imóveis arquivado, isso fica lá. Todo loteamento, o cartório tem uma via lá. Então, de repente, a mapoteca da prefeitura não atualizou aquilo, mas o cartório está ok. Aí você pode alterar isso via ex-officio em cartório. Daqui a pouco a gente conversa. É outro assunto. Que é muito Não, assunto é bom. Hoje eu peguei uma que tinha 1 metro de fundo a mais. O terreno era 24 por 40. Eu fui pegar para fazer a instituição do condomínio e não tinha um habite. O fiscal do habite levantou e tinha 1 metro a mais. 24 por 40 era a matrícula, só que era 24 por 41 no local. O construtor falou, beleza, ganhei 1 metro, como já está tudo consolidado em volta, ninguém vai reclamar. E ele encostou a garagem. Ele construiu nesse acréscimo que não é dele. O fiscal do habite falou, olha, ou você vai fazer a demolição, fazer um muro aqui, ou você vai retificar a área. Então, numa dessa, tem uma outra saída, se você vê que tem 1 metro a mais, construa sua obra dentro do lote legal. Sobra 1 metro, deixa grama. Na pior das hipóteses, fecha com o muro se o fiscal pedir. Mas às vezes não, porque você não está usando aquele terreno. É um excesso que está ali. Construiu dentro, acabou. Acontece muito isso aí. Muito tem. Então, é uma outra que eu falei, uma outra falha. Às vezes o arquiteto não vai na obra para fazer o projeto e antes de começar uma obra não faz uma alocação do terreno. E não é locar só o lote propriamente dito. Loca o lote na quadra.
Porque às vezes tá 12 por... É isso, ele tá 12 por 30 aqui. Só que ele já tá mais pra cá. E se esse cara vai construir, o dele vai ficar 10. E ele pode brigar pra você, porque você invadiu o dele. Então, antes de comprar o lote, você tem que fazer essa demarcação. É até uma exigência, às vezes, eu compro o teu lote, desde que você me entrega a planta e tudo. Ou você paga o topógrafo. É uma segurança do vendedor e do comprador. Né? Podia ser até dividido pelos dois. O corretor paga. Vamos finalizar, gente, senão nós vamos ficar aqui a tarde inteira falando. Assunto tem. Assunto tem. Né? Faz sua pergunta por ele. Tem a perguntinha final, né? É uma brincadeira que a gente sempre faz. Essa é pra ele, você não sabia. Na verdade, é mais assim pra dar uma descontraída. É pra gente conhecer melhor a pessoa. É o seguinte, se você não fosse engenheiro, você seria? Marido? É uma boa, né, cara? Eu gostaria de ser marido. Olha, não sei se é até profissão, às vezes, né? Beleza. Tranquilo, é bom. Mas olha, hoje a gente vê, na atual conjuntura, é bate pronto, mas hoje eu pensaria até em fazer talvez um concurso público. Eu gosto da minha profissão, gosto demais, principalmente dessa área. Obra deu muito trabalho, construí durante 15 anos. Hoje eu estou na parte autônoma, mas essa parte burocrática, adoro mexer com isso, porque depende de mim. Não depende de tanta gente como uma obra. E nem pode, né? Se tem algum problema, o problema é meu e eu mesmo vou atrás e eu resolvo. Então, isso é um dos problemas que a gente tem isso. Gosto do que eu faço, mas se pudesse pensar anteriormente, concurso público para mim seria bom. Não por não trabalhar, mas para você ter a garantia do futuro. Sem dor de cabeça. Não, 5 horas, opa! Não, é porque tem emprego, com certeza. Servidor público tem gente que trabalha muito. Eu fui muito em Brasília. Eu também. Em Brasília eu mexia muito com essa parte de associação e eu via deputado não faz nada. Os caras, tudo bem, entram 10, 11 horas da manhã, mas ele sai às vezes 2 da manhã. A gente ia despachar com o deputado 11 horas da noite. E o cara lá, atendendo. Mas tem trabalho, tudo bem. Então tem tudo. Como toda profissão, como todo serviço, tem os que trabalham, tem os que ganham sem trabalhar. Seria bom isso. A gente até brinca, né? Nas rodas de churrasco aí que o cara tá lá assim, vai tomar água, opa, 5 horas pra ele. Parou, batendo mais ninguém. Eu tenho que tomar saco. É mais ou menos isso, mas eu não tenho essa cabeça de servidor, não. Mas assim, a segurança que a gente tem é que a gente tá novo, né? Mas quando a gente é autônomo, para aposentar, a gente não pensa isso durante a vida, né? A hora que você vai pensar lá na frente, gente, mas o que eu recolhi dinheiro esse ano, eu vou aposentar com quanto? Ah, mas o teto é isso. Poxa, mas eu trabalhei a vida toda para receber isso. Isso não paga. Não tem. Eu vou poder tomar. É isso. Então, se fosse essa pergunta, se você fosse hoje, o que você faria? De repente eu pensaria isso. Na época, eu não tinha ninguém para me instruir quanto a isso, né? Hoje eu já vejo que era uma coisa que se falasse isso lá atrás, eu faria esse esforço. Tem muitos, inclusive auditores fiscais da União, a maioria é engenheiro. Eu tenho alguns amigos. Aí nós temos juízes, temos os, né? Isso é direito. O meu pai me instruía, que era estudar para concurso. E eu nem pensava. E assim, hoje ainda nem pensar. Pra mim, né? Nem pensar nada a ver com o meu perfil. Agora, gente, você pega, sei lá, uma profissão dessa, que o cara tá tirando 20, 25 mil por mês. Ele vai aposentar com os 25 mil por mês. Pra gente ter os 25 mil reais de renda por mês aposentado, que patrimônio você tem que ter com dinheiro investido para você tirar isso? Sim. E quanto? No mínimo 2,5 milhões. Não, pelo menos. E quanto tempo você vai trabalhar para montar um patrimônio desse? Então, pensando dessa forma, né? Esses engenheiros novos estão formando. Já que, né, somos autônomos, né? Então, bora trabalhar, né? Luciano, queria te agradecer muito, tá, pela participação aqui no TraçoCast. Foi muito legal mesmo esse episódio. Adorei. Tenho certeza que muita gente vai aproveitar bastante as informações, que você tem muita coisa para contribuir. Bom. E é isso. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço. Luciano, a galera quiser te achar aí, te acha como? Só no telefone, não tem rede social. Não, tem rede social, coloca lá depois na descrição. Procura lá, Luciana. A Luciana tem. luciano.rufato@gmail.com, WhatsApp 679-9981-4715 e acho que o Instagram é Luciano Rufato, direto, sem ponto. Então dá pra te achar, pô. Até o Orkut, se quiser, o Orkut. Ou se vocês quiserem, lá na casa dele tem um sofá lá, que ele tá lá deitado lá. Tem uma hora que eu via lá, você não perdi. Luciano, obrigado.
Obrigado muito a você, esclarecedor. Obrigado mesmo. Obrigada. Eu acho que vai ajudar realmente bastante gente. Com Pelo certeza. menos dá abrir um pouco a mente da galera, né? Isso aí. Ainda tem Sucesso para caixinha. vocês, viu? Sucesso nesse podcast. Está A gente sendo agradece. muito, eu gosto demais. Obrigada. Vambora, Isabela. Chega. Pessoal, até a próxima. Tchau. Tchau.